Bom dia a todos. Como o Sr. Gil referenciou, o meu nome é Sérgio, para quem ainda não me conhece, e abracei o projeto do Departamento de Tecnologias de Precisão desde 2022. Começando onde é normal o início, o crescimento, a John Deere teve um percurso e continua a ter o seu percurso na agricultura de precisão. Em 1837 é fundada a John Deere, é lançado na altura uma revolução tecnológica que é a charrua da Aspolido, mas em 96 é onde entra a parte digital a funcionar. Em 1996 é lançado o primeiro mapa de rendimento de colheita de uma ceifeira debulhadora, juntamente com o receptor de posição, que na altura até lhe chamavam o ovo, porque vocês repararem, tem um formato exatamente de um ovo. A evolução continuou e em 2000 é lançado o guiamento não automatizado, mas com recurso a uma faixa de luzes. Na altura, o operador, mediante aquelas luzes, sabia que para ir na linha de orientação que pretendia, tinha que se colocar para a esquerda ou para a direita, consoante as luzes o indicavam. Em 2002, passado 2 anos, é lançado o AutoTrack e aí sim conseguimos o guiamento automatizado da máquina. Ou seja, o receptor, na altura 300, a mandar informação ao AutoTrack e conseguimos fazer o guiamento automatizado na linha. Em 2006 é lançado um novo sistema de correção de sinal, ou seja, é lançado o RTK rádio por parte da John Deere e também o controle de secções. Em 2008 continuamos no progresso tecnológico, é lançado a automação de manobras de cabeceiro, onde o operador gravava uma sequência de manobras e a máquina, sabendo que estava a chegar ao cabeceiro, fazia essas etapas e voltava a entrar à linha. Em 2009 é lançado o guiamento ativo e passivo das alfaias, ou seja, conseguia a máquina fazer correção e a alfaia ao trator. E em 2010 é lançado o Starfire 300, ou seja, é lançado uma nova geração de antenas com o intuito de aumentarmos a nossa eficiência e aumentar o desempenho da mesma. Em 2012 é lançado então o AutoTrack Vision, ou seja, guiamento com a ajuda de um sensor óptico, que identifica as linhas de cultura e faz o guiamento através desse sensor óptico, e também o Machine Sync. O Machine Sync não é nada mais, nada menos que a máquina, neste caso, por exemplo, prático, o trator com o reboque, sabe onde está a ceifeira e a ceifeira sabe onde está o trator com o reboque. E faz a transfega de forma automatizada, sem os manobradores terem influência no processo. Em 2013, como nós gostamos de dizer, é a nossa cereja no topo do bolo, porque se até à data a John Deere tinha desenvolvido equipamentos tecnológicos para ajudar-nos na automatização, em 2013 passámos a ter um sítio, ou seja, uma plataforma, onde conseguimos visualizar todos os dados recolhidos no campo. Ou seja, passámos a ter a componente digital de acesso prático e rápido de toda a informação que é recolhida nos nossos campos. Em 2014 é lançado o RDA. O RDA é aquilo que nos vem, a nós e a vós, permitir-nos aumentarmos a nossa eficiência. Porquê? Porque fazendo acesso remoto ao monitor, muitas das vezes conseguimos, e na maioria das vezes conseguimos reduzir o nosso tempo morto. Ou seja, vocês têm uma dúvida, a gente por telefone e vocês concedendo esse acesso, conseguimos vos ajudar à distância. Em 2016 é lançado um novo receptor, ou seja, mais melhoraria na questão dos receptores, com mais desempenhos. Em 2020 é lançado uma tecnologia que é o Autopad, e em 2022, entre o meio e o fim de 2022, é lançado o nosso Starfire 7000. O que é que veio ainda mais revolucionar a questão dos receptores? É que até à data conseguíamos utilizar 2 constelações, o GPS e o GLONASS, e com a entrada da Starfire 7000 da nossa antena, conseguimos passar a ter mais 2 constelações a ajudar-nos na questão da navegação. E em 2023 é lançada então a geração 5 de monitores integrados e universais, e que vocês vão poder ter contacto em algumas máquinas que estão em exposição lá fora. Ou seja, o percurso foi sempre evoluir tecnologicamente para aumentarmos a nossa eficiência e para termos melhores produtos. E para isso, qual é o compromisso da John Deere? E como vocês perceberam, foi sempre em pouco espaço de tempo, trazendo novidades para o mercado. É que a John Deere, a companhia neste momento, investe 5,2 milhões de dólares em investigação
e desenvolvimento. E estes 5,2 milhões não são anuais, não são mensais, são diários. Entrando no assunto da telemática. O que é a telemática? A telemática é aquilo que nos vai permitir às nossas máquinas estarem a enviar informação constantemente para o nosso Operation Center, para a ferramenta que eu há pouco vos falei, onde recolhia os dados, mas também, ao mesmo tempo, enviar essa informação também para as máquinas. E qual é o nome que nós damos, então, na John Deere à telemática? O nosso JD Link. Certamente, todos que estamos aqui já ouvimos falar no JD Link, nos MTGs e na informação que eles nos aportam. O que é que nós conseguimos fazer com o JD Link? Conseguimos gerir a nossa frota. Porquê? Porque vocês vão conseguir saber onde está o trator, quais são os níveis de combustível, o número de horas, o gasóleo, toda a informação relativamente à frota e à máquina. E, além disso, vão poder gerar relatórios. O que é que vamos poder fazer também com o JD Link? Que nada tem a ver com a nossa antena. Vamos conseguir criar geocercas, ou seja, podemos criar limites imaginários a 20 metros de onde o trator ficou, ou 5 metros e o que seja, e delimitar horários de entrada e saída dessas geocercas. O que é que acontece na prática? Vocês deixam um trator no meio do campo, criam uma geocerca e dizem que das 10 da noite até às 5 da manhã do outro dia o trator não pode sair. Ou se sair, o que é que vai acontecer? Ele vai sair, naturalmente, é porque alguém o está a deslocar, mas será enviado um alarme tanto para o e-mail como para a aplicação no telefone. Okay? E marca a hora em que ele saiu dessa geocerca. O que é que podemos também ter mais? Receber alertas. E quando digo receber alertas, não é no sentido só de erros ou de avarias, mas também informativos, como é o caso de intervalos de manutenção, programas de manutenção pré-definidos que vocês idealizaram que há X horas que querem fazer aquela intervenção, ou até mesmo se o nível de combustível está a acabar ou não. Ou seja, sempre que vos é lançado um código informativo ou de erro dentro da cabine, é possível criar um relatório e receber diretamente no vosso e-mail ou na aplicação. O que é que temos mais? Podemos então, com esta informação e mais alguma, criar relatórios com os componentes que nós idealizamos, nomeadamente das dolos, caudais, posição dos braços e inúmeras funções. E então, na parte agronómica, o que é que a gente consegue? Conseguimos, sem ser presencial com o recurso a uma pendrive, conseguimos enviar trabalhos. Ou seja, no conforto do escritório ou do carro, onde quer que seja, ou com um tablet, ou com um computador, ou até mesmo com o telefone, conseguimos enviar trabalhos planeados para as nossas máquinas. E assim que o trator chega ao campo, aos limites do campo, ele vai dizer que tem um trabalho planeado para aquele campo. O que é que ainda conseguimos fazer mais? Conseguimos atualizar o software. Antigamente era necessário pegar numa pendrive e ir ao monitor e fazer a atualização. Hoje em dia, sem acesso e sem ter que estar a descarregar previamente os softwares, conseguimos, nos nossos monitores, juntamente com o JD Link, fazer a atualização do software. Com isto tudo, o que é que temos? Conectividade. Vai-nos permitir ter inúmeras ações de conectividade entre monitor e Operation Center. E o acesso remoto, que há pouco falávamos, que com muitos de vós já passamos por isso, em que rapidamente acedemos, e quando digo nós, entre vós e um funcionário ou outra pessoa que esteja a operar o trator, conseguem aceder remotamente e ajudar. Outra mais-valia é que mesmo não tendo um trator da John Deere, ou que temos um trator mais antigo de outra marca ou mais recente de outra marca, a gente tem a possibilidade de fazer a instalação desse JD Link nessa máquina, sem ser John Deere. Passando para o tema da agricultura de precisão, o que é que nós podemos utilizar para entrar em práticas de agricultura de precisão? Podemos recorrer à detecção remota, a sensores, tanto faz se são sensores de umidade ou estações meteorológicas, ou seja, vamos recolher dados. A parte da monitorização, da cartografia digital, os sistemas do global de navegação por satélite, a tecnologias de taxa variável e entre outras. Qual é o nosso objetivo principal na agricultura de precisão e na agricultura 4.0? Obter dados, termos dados. Com os dados podemos trabalhar, porque com dados vamos poder tomar decisões. E decisões acertadas, baseadas em factos reais e não em suposições ou sensações. Contudo, então, tendo dados, vamos conseguir ter mais conhecimento sobre aquilo que nos estamos a debruçar, para podermos aumentar a nossa eficiência e, dessa forma, aumentarmos a nossa rentabilidade.
Ao tornarmos mais eficientes e mais rentáveis, certamente também estamos a ser mais sustentáveis perante o ecossistema. Temos os nossos receptores, temos os nossos monitores, temos os nossos tratores, mas vamos ter que ter forma de comunicar com as nossas alfaias. E certamente todos já ouviram a expressão isobus, muitos de vós já têm alfaias isobus e já trabalham com alfaias isobus, mas o que é realmente o isobus? O isobus é uma linguagem que foi criada por uma associação e padronizá-la para que os fabricantes fossem, quando desenvolvem uma alfaia, terem a capacidade de serem transparentes no que é que ela tem como funcionalidades. E como é que isso vai ser? Deixamos de ter um monitor para cada alfaia, deixamos de ter uma cabine repleta de monitores, com o intuito de termos uma cabine mais harmoniosa, mais fácil de trabalhar e mais intuitiva, tendo 1 ou 2 monitores, mediante as necessidades do operador. Para quê? Para sermos mais eficientes novamente. Quais são as certificações que convém sempre terem ideia na questão do isobus? Podemos ter as certificações do T, que basicamente é a unidade terminal, ou seja, nós ao introduzirmos conectarmos uma alfaia ao trator com a capacidade do T, a gente vai conseguir ver, chamemos-lhe o cérebro, conseguimos ver e interagir com a alfaia no sentido de ver a informação que ela tem disponível para oferecer. O AUX-N, basicamente, é tendo um joystick que seja isobus, como é o caso dos nossos tratores John Deere, e ele vai conseguir admitir e poder coordenar a alfaia nas funções. Ou seja, no caso de um pulverizador descer e baixar a barra, nós vamos conseguir programar o nosso joystick para fazer essas funções no pulverizador. E quem diz no pulverizador, diz numa outra alfaia que seja isobus. O TC-BAS é aquilo que assegura que a alfaia tenha capacidade de recolher os valores totais que estão a ser aplicados no campo e que consegue transmitir por um controlador de tarefas para o monitor. O TCEC, que é o corte de secções que vamos sempre falando, também tem que ser certificado. Para quê? Para nos dar a garantia em que o corte de secções irá funcionar e haverá uma comunicação harmoniosa, sem erros, entre a nossa alfaia e a nossa máquina. E depois o TCG certifica que a máquina e o trator têm a capacidade de georreferenciar determinado trabalho com a taxa real que está a ser aplicada no momento. O que é que estas certificações nos vão garantir? Que trator e alfaia comunicam e não há erros, nem há percalços, nem há funcionalidades que deixam de estar disponíveis. Passando então para o nosso Operation Center. O nosso Operation Center, mais uma vez, vai ter a capacidade de receber toda a informação que é gerada pelas máquinas e pelas alfaias e mais alguma que é possível introduzi-la com outras origens e fazer então esse processo de informação e enviar tanto para as máquinas como das máquinas para o Operation Center. Isto é o aspecto geral do Operation Center, ou seja, na parte, digamos, da gestão dos nossos equipamentos, vamos ter a listagem dos mesmos. Isto é um exemplo concreto da nossa organização dos tratores que estão em stock. Ou seja, temos os equipamentos que estão ativos ou inativos mediante a última utilização, dá-nos a percentagem de combustível, a percentagem de AdBlue, o número de horas. Se tiver alertas ativos no período de data selecionado, aparece a cor conforme o código aparece ali. Se tivermos programas de manutenção criados, também irá aparecer ali. E depois, em esquema, a utilização da máquina nesse dia ou nesse período de dias. Okay? Além disso, permite-nos também, no mapa, visualmente, saber qual foi o último geopin que a máquina enviou quando está parada ou em andamento. Passando para a parte agronómica, o que é que a gente conseguirá ver? Conseguimos ver todos os talhões que temos ativos, ou seja, que vocês, à medida que vão fazendo, criando limites e fazendo atividades, e elas vão transferindo para o Operation Center, é este resumo que a gente vai conseguir ver, ou seja, conseguimos ver todos os campos que já têm limites e que não têm limites. Se tivermos um sensor, neste caso era de um cliente nosso numa picadora, que tem um mapa de rendimento de uma cultura, neste caso da silagem, que foi de uma cultura de milho,
para fazer silagem e consegue visualizar também no Operation Center esse mapa de rendimento. Mas tudo isto, se for um mapa de aplicação, também é possível ver. Se for um mapa de prescrição, também é aqui que iremos conseguir ver, ou seja, teremos toda a informação dessa atividade, desde as datas de início e de fim, das áreas, das produtividades, e se tivermos informação também da máquina, também os desempenhos que a máquina teve nessa atividade. Então, em resumo, o que é que a Torre Marco tem à vossa disposição? Temos a parte da telemática, ou seja, temos os nossos monitores, temos os nossos receptores, temos os JD Links a fazer transferências para a cloud e que nós temos disponível para vos ajudar, que muitos de vós já têm essas ferramentas. Temos a questão dos guiamentos também, dos guiamentos nas máquinas. Temos ativações disponíveis para automações e otimizações de trabalhos. Temos também os sensores do Harvest Lab 3000 e com umas células do Greentronics. Temos outros tipos de equipamentos. Temos os semeadores da Mono 100, temos os distribuidores de adubo e de pulverização, temos as picadoras, temos as máquinas de vindimar. Temos, no caso dos golfos, máquinas evoluídas tecnologicamente, no caso das pulverizações e aplicações nos campos de golfe. Temos também máquinas desenvolvidas na questão da alimentação animal, com tecnologias diferenciadoras. E, mais uma vez, temos o nosso Operation Center. Porquê é que nós dizemos que o nosso Operation Center é a nossa cereja no topo do bolo? Porque nós podíamos ter todos os outros componentes que nos iam gerar dados, mas iríamos ter sempre uma lacuna que era onde é que iríamos ver estes dados. Ao termos o nosso Operation Center e de forma gratuita, como vocês sabem, nós conseguimos ter o ciclo fechado de fazemos dados, recolhemos dados, temos conectividade constante desses dados e temos a plataforma onde os podemos ver. Tanto seja no computador, como seja no tablet ou até mesmo nos nossos smartphones. Com isto tudo, com estes números de dados que vão sendo recolhidos, o que é que nós temos? Temos o poder da informação, porque vamos ter dados para poder tomar decisões. Vamos poder gerar, tendo os sensores, mapas de rendimento, ou seja, vamos ter os nossos dados da colheita, tanto seja das uvas, como seja do cereal, como seja da silagem. Vamos ter os nossos mapas de aplicação também no nosso Operation Center das sementeiras, das pulverizações, das adubações. E vamos ter a possibilidade, no nosso Operation Center, de fazer os mapas de prescrição. Ou seja, ou com o resultado das nossas ações anteriores, ou com os nossos dados, que ao fim e ao cabo foi conhecimento adquirido ao longo dos anos, nomeadamente vós, se conhece uma determinada parcela, mas ainda não tem ferramentas tão avançadas digitalmente, conseguimos de forma manual criar esses mapas de prescrição, recorrendo a zonas manuais e a selecionar no mapa essas determinadas zonas. Com esta informação toda, o que é que nós também podemos fazer? Uma coisa prática. Não temos o caderno de campo feito automaticamente, como é óbvio, mas temos grande parte da informação que por vezes é apontada num caderno, ou em folhas, ou em relatórios, para poder preenchê-lo na altura em que necessitamos. Ou seja, temos quando fizemos, onde fizemos, o que é que aplicamos, quem é que aplicou e que cultura é que aplicou. Okay? É possível gerar relatórios, como mais à frente vou explicar, e com esses relatórios temos toda a informação que necessitamos para quando necessitarmos também de fazer o caderno de campo. Relativamente aos mapas de rendimento, poderemos usar o nosso Harvest Lab 3000 na altura da colheita, como podemos também usar as nossas células da Greentronics para fazer pesagens. Temos a Harvest Lab 3000 a funcionar em picadoras, mas também temos as células da Greentronics a funcionar em máquinas automotrizes e rebocadas nas vindimas. Okay? Mas nada fica aquém de podermos colocar também umas células da Greentronics da pesagem, por exemplo, para a cultura da batata na altura da colheita. Isto são imagens de uma das intervenções que fizemos numa máquina rebocada de um cliente nosso. E o outro exemplo é de uma máquina também automotriz de vindimadora que tem essa capacidade de fazer a pesagem na altura da vindima. E isto é uma representação que nós temos da Greentronics para a nossa área de trabalho. Fizemos o trabalho e onde é que poderemos ir ver? Mais uma vez, recorremos novamente ao nosso Operation Center, onde poderemos ver a informação que a máquina
recolheu. Estes mapas, dependendo do tamanho da parcela, vão sendo logo construídos e de X em X tempo é atualizado. Ou seja, muitas das vezes, antes da operação acabar, já temos alguma informação disponível no Operation Center. Mais uma vez, vemos colheita 2023 de uvas. Este é um exemplo de um cliente nosso da máquina rebocada, em que temos a vista do Operation Center, mas também um relatório PDF que poderemos gerar através do mesmo. Além do relatório PDF, caso a gente queira enviar esta atividade para um parceiro nosso, alguém que também tenha uma conta Operation Center, não precisamos de o gerar, apenas precisamos de o compartilhar. No caso mais à frente, que é com o Harvest Lab 3000, iremos ter mais que uma camada, ou seja, não vamos só falar de pesagem. No caso das picadoras, poderemos ter umidade, proteína, ANDF e ADF, que de uma forma redundante são duas constituintes utilizados na alimentação animal. Poderemos também analisar amidos, cinzas e rendimentos. Estes constituintes são analisados mediante uma cultura, ou seja, se a gente for fazer silagem de milho, iremos ter lá uma curva dentro do sensor que nos vai permitir fazer a comparação do que está a colher na altura com essa cultura. Mas se formos fazer silagem de erva, iremos precisar de uma curva para a silagem de erva. Ou seja, estas curvas são aquilo que nos vão comparar com... Há inúmeros dados, milhões de dados, que permitiram construí-las de forma a poder comparar aquilo que é o campo e termos a segurança que bate certo com as análises que são feitas em laboratório. Mas também podemos utilizá-la no caso do chorume. No caso do chorume, temos curvas para a parte dos suínos e para a parte dos bovinos, onde o que irá analisar será matéria seca, azoto, fósforo, potássio e amónio. No mapa de rendimento, puxando à silagem de milho, teremos então o nosso mapa de cores à semelhança do que tínhamos há pouco nas uvas, na colheita da vindima, mas com a diferença de que, se nós formos ao canto inferior esquerdo e selecionarmos, em vez de rendimento, o amido, temos essa possibilidade de fazer essa seleção e abre-nos a capa do amido. Mas se a gente quiser ver duas capas ao mesmo tempo, também temos essa possibilidade. Se recorrermos ao comparar ou ao sobrepor, poderemos colocar camadas umas ao lado das outras para podermos tirar as nossas ilações. Ou seja, resumidamente, o que é que nós vamos ter? Vamos ter dados e muita informação. Para quê? Para podermos tomar decisões acertadas com base em factos reais. Se nós olharmos para estes dois mapas, o que é que nós vemos? Vemos muitas cores, mas às vezes estas cores, com um grau tão grande de escala, é difícil de tomar e de perceber as diferentes partes do campo. O que é que normalmente a gente aconselha? Reduzir a este intervalo de cores e passar, em vez de termos 5 ou 6 cores, passarmos a ter 2 ou 3. O que é que vamos conseguir fazer? Os nossos olhos, de forma automática, normalmente, se olharmos para aqui, vão fazer que isto quase é só uma cor, e se nós reduzirmos à escala, é exatamente isso que vai acontecer. O programa vai encurtar essa escala e as manchas vão parecer mais uniformes. Ok? Mapas de aplicação. É um exemplo concreto de um cliente nosso. É um mapa de sementeira de 2023, um semeador 100% isobus, com faz taxa variável e corte de secções. E o que é que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que temos algumas anomalias no início do cabeceiro, por questões de velocidade ou o que seja, e temos zonas mais uniformes. O que é que nós poderemos ver rapidamente? Em que temos que uma taxa-alvo é de 90 mil sementes e que temos zonas do campo que cumprimos com essa taxa idealizada e com a taxa realmente o que foi aplicado. Em que a taxa aplicada, a média foi 88.800 sementes por hectare. Ok? Mais uma vez, para que é que isto nos permite? Permite-nos ter dados, permite-nos ter conhecimento do que é que na verdade aconteceu, no que é que realmente foi semeado, para conseguirmos tirar as nossas ilações quando virmos o campo a germinar e na altura da colheita podermos comparar, por exemplo, com um mapa de rendimento. Mas com isto também podemos ter o nosso mapa de aplicação, no caso concreto de um pulverizador, em que temos uma taxa-alvo de 280 litros por hectare e a aplicada foi 283.
Se porventura chegamos ao campo e percebemos que temos alguma mancha que não ocorreu como a gente idealizava, não precisamos de estarmos a fazer suposições do que é que realmente aconteceu, podemos perceber que, na verdade, naqueles sítios houve uma aplicação deficiente na altura da pulverização. Mais uma vez, vamos ter dados para podermos tirar conclusões. Aqui é um exemplo prático também de um campo de golfe, de um ProGator. Qual é a diferença deste tipo de equipamento ao anterior? O anterior era um pulverizador em que tinha secções, como todos conhecemos, e que fazem diferença no tamanho, ou seja, poderia ser 2, 2, 4, 6 bicos até ao centro e depois novamente 4, 2, 2. Neste caso, a barra do ProGator funciona, cada secção representa um bico. Ou seja, um bico é uma secção, outro bico é outra secção. O que é que nos vai permitir na prática? Sermos mais precisos, sermos mais eficientes e reduzirmos às caudas aplicadas. Também um resultado feliz, taxa-alvo 500 litros por hectare, taxa aplicada 502. Temos ali algumas manchas que poderemos perceber que nas manchas vermelhas poderia haver algum obstáculo ou alguma coisa que não permitiu a aplicação do produto, mas que toda a outra zona, representada a amarela, que é os 500 litros, foi cumprida com sucesso. Então, até agora temos os mapas de aplicação com informação retirada dos nossos pulverizadores ou dos nossos semeadores, mas puxando um bocadinho a fita atrás, quando eu há pouco falei no Harvest Lab 3000 e a capacidade de fazer mapas de churume, o que é que isto irá ser? Será um mapa de aplicação de churume. O que é que nós vamos ter? Vamos ter uma cisterna 100% isobus também, em que vai ter um Harvest Lab instalado e que juntamente com caudalímetros e outras partes vai conseguir fazer um ajuste automático. Em 2022, a John Deere conseguiu mais uma certificação relativamente às curvas e aos resultados obtidos com o Harvest Lab 3000 e passemos para o nosso campo. O que é que ela vai fazer? Ela vai comunicar com o trator de forma a que o controle de velocidade e o ajuste do caudal da nossa cisterna será feita automaticamente. E, além disso, à semelhança dos nossos pulverizadores, vai ter também um controle de secções. Não bico a bico, mas com um número de bicos pré-determinado. E com isto, o que é que vamos fazer? Vamos diminuir as sobreposições na aplicação de churume e vamos conseguir respeitar aquilo que nos propusemos de início com X litros por hectare. E vocês perguntam, neste momento há fabricantes nacionais a fazer cisternas 100% isobus para podermos aplicar o nosso Harvest Lab 3000? Para já ainda não, mas já existe uma quantidade significativa de fabricantes europeus a fazer cisternas com estas capacidades. Então, temos informações de aplicação, temos informações de mapas de rendimento, ou seja, mapas de colheita. O que é que nós podemos fazer ainda mais? Podemos fazer prescrições nos nossos campos. Como? Pode ser elaborados a partir de mapas de rendimento, como inicialmente falei, imagens NVDI recolhidas através de imagens aéreas, ou seja, de drones, de satélites, de voos que são realizados, mapas de condutividade, mapas com informação de análises químicas do solo, e aqui acho que há aqui uma facilidade para podermos quase todos fazer, porque hoje em dia quase todos vós fazem análises químicas ao solo, a única coisa que normalmente não o fazem é georreferenciar essas análises. O que fazem é que recolhem uma análise ou várias amostras no campo e a seguir emitem para o laboratório e daí vão fazer uma média e tratar o campo como um só. O que é que pode ser feito além disso? Se nós a cada amostra conseguirmos georreferenciar, a partir daí podemos criar um mapa com essas amostras de solo. Ou seja, poderemos dizer que na coordenada X temos determinada amostragem de solo e que no outro ponto temos outra e que no outro ponto temos outra e conseguimos praticamente fazer um mapa de cores como tínhamos há pouco nos mapas de aplicação e nos mapas de colheita. Ou
como há pouco também falei, um mapa manual, ou seja, fazemos o campo há 20 anos, sabemos que em determinado sítio temos problemas de alagamento ou de seca, que em determinado sítio temos problemas normalmente com infestantes, ou seja, não vai ser de uma forma tão precisa, com coordenadas tão precisas, mas já conseguiremos trabalhar nesse sentido. Mapas de umidade, entre outros. Ou seja, desde que nós conseguimos georreferenciar os dados que estamos a recolher, iremos conseguir ter informação para poder, à partida, fazer um mapa de prescrição. E como é que fazemos um mapa de prescrição? Mais uma vez, com o recurso a imagens aéreas. Hoje em dia já há sensores com a capacidade de perceber, de fazer a diferença entre o que são infestantes e o que são linhas de cultura. Conseguem também, com o recurso a imagens térmicas, perceber onde são as zonas com mais stress hídrico, recorrendo a imagens térmicas, ou como as normais imagens NVDI que já são recolhidas e por muitos de vós já não é propriamente uma novidade. Como é que a gente consegue fazer então um mapa de prescrição manual? Vamos ao nosso Operation Center. No nosso Operation Center temos um campo onde diz criar mapa de prescrição. Identificamos qual é que é o campo. Marcamos onde diz editar zonas manualmente, selecionamos com recurso a um desenhador as zonas e a partir daí teremos só que fazer a identificação do que é que vamos aplicar, se é um químico, se é uma semente, se é um adubo, se é uma mistura e a partir daí gerar então o nosso mapa de prescrição. Temos um mapa, iremos sempre precisar das nossas alfaias, ou seja, uma alfaia que não tenha as certificações ISOBUS, como inicialmente falamos, não iremos à partida conseguir pôr em prática esse mapa. O que é que iremos precisar? Iremos precisar de um monitor, iremos precisar do nosso receptor, mas também iremos precisar de uma alfaia que tenha a capacidade de fazer corte de secções e taxa variável. Exemplos práticos, o nosso semeador da Mono 100, o nosso ProGator, os nossos pulverizadores da Rocha ou da Amazon ou da John Deere e a partir daí trabalhar nesse sentido. Aqui fica um exemplo ilustrativo de como é que um corte de secções funciona, ou seja, para quem ainda nunca teve muito contacto, ele chega à linha, reconhece o sítio e começa a cortar linha a linha a semente. E quando inicia outra vez a linha, começa novamente a disponibilizar semente. Aqui seria o exemplo prático de um mapa de prescrição, dividido em 3 zonas, com diferentes dosagens de adubo. Ao longo dos anos, para que isto tudo seja mais fluido e essas ferramentas consigam ser postas em prática rapidamente, a John Deere tem feito atualizações com alguma regularidade na nossa ferramenta Click and Go Auto Setup. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós rapidamente, com o mapa de prescrição, conseguimos planificar um trabalho para o ano ou para o ano a seguir, inclusive, se tanto faz ser de aplicação, como de sementeira, como de colheita, e rapidamente selecionar a máquina que pretendemos enviar e fazer o envio desse trabalho. O operador, ao chegar ao campo, tendo os limites ativos nesses campos, ele ao chegar identifica que tem um plano de trabalho e que foi enviado para a máquina e ele unicamente o que tem que fazer é aceitar. Nós agora iremos passar um vídeo que foi gravado na quarta-feira a ilustrar e a explicar como é que é o processo todo, desde o início do mapa de prescrição, neste caso de forma manual, e depois a planificação de trabalho e o envio para o campo. Ok? Vamos então criar um mapa de prescrição para podermos enviar para um equipamento e fazer o trabalho de pulverização. Recorremos ao menu do Operation Center e criamos no criador de prescrição automática o mapa que pretendemos. Selecionamos aplicação / semeio, escolhemos a organização que pretendemos, o cliente que precisamos, a quinta e o campo em questão. Confirmamos se o limite de campo é o desejado e vamos agora escolher a fonte da prescrição. Neste momento temos 4 opções disponíveis. Produção média referente a trabalhos em que tínhamos dados sobre determinada colheita,
uma operação de campo ou uma prescrição já existente proveniente de outros softwares. Neste caso, iremos para uma zona de formato livre. Fazemos o seguinte. E de seguida o programa irá-nos redirecionar para a parcela em questão. Escolhemos as zonas que queremos fazer manualmente e de seguida iremos desenhá-las. Iremos selecionar esta zona inicial e iremos selecionar uma zona circular mais no meio. De seguida, fazemos criar zonas e nas criar das zonas, de seguida vamos escolher o que é que queremos. Se queremos adicionar um químico, um fertilizante ou uma variedade de sementeira. Neste caso, iremos para um químico já pré-introduzido, que se chama TM Insect. Agora, nas 3 zonas que nos aparece, podemos visualizar qual delas é passando o cursor em cima das zonas e vamos atribuir um valor. No caso da zona 1, iremos dizer que temos 200 litros. Na zona 2, vamos dizer que pretendemos 0. E na zona 3, vamos dizer que queremos 250. De seguida, apenas temos que fazer guardar. Desta forma, temos o mapa de prescrição manual realizado. O próximo passo para enviar este mapa de prescrição para um trator com um monitor da nossa marca será planeamento, planeador de trabalho, de seguida escolhemos o ano em que estamos e que tipo de atividade é que é. Neste caso seria um aplicativo. Criamos em planejar aplicação, selecionamos o campo e o produto ou a mistura. Inicialmente escolhemos TM Insect, por isso selecionamos este produto. Na taxa, como criamos um mapa de prescrição, vamos selecionar o mapa que pretendemos, nomeadamente este. Poderíamos selecionar também as pistas de orientação e, de seguida, escolheremos a máquina. No nosso caso, será um 620M equipado com um pulverizador rocha. Caso tenhamos operadores, poderemos também selecionar que operador pretendemos para esta atividade. Poderemos colocar a ordem de trabalho e diremos que será para começar do lado direito da entrada. Depois de tudo estar detalhado e conforme o pretendido, iremos fazer guardar. Desta forma temos o plano de trabalho criado. Só nos fica então a faltar o envio para o monitor. Selecionamos a prescrição que pretendemos e fazemos enviar para o equipamento. Selecionamos a máquina que pretendemos e fazemos enviar. A partir desta altura, o trabalho está a ser enviado para a máquina. E desta forma podemos falar com o nosso colega que está na máquina para confirmar a recepção do trabalho. Para isto, iremos também recorrer do nosso acesso remoto ao monitor. Basta-nos escolher o trator em questão e fazer um RDA. Vamos então ligar-lhe e perceber se o trabalho já está na máquina ou não. Sim, Marco? Já enviei o trabalho. O nosso operador desloca-se para a parcela a executar o trabalho.
já entrou? O trabalho aparece a identificar que para aquela posição existe um trabalho planeado e, a partir de agora, o operador apenas valida a informação que lhe acusa para determinado tratamento. As instruções que há pouco tínhamos-lhe dado e um mapa de prescrição também que tinha sido atribuído. Como podem ver, os limites já aparecem e agora a única coisa que é necessário é introduzir um mapa de prescrição. De cima? Pode ser. Ou seja, as duas zonas e aquela parcela onde não seria para fazer nenhum tratamento. A partir de agora, o nosso operador vai selecionar a linha de orientação e iniciar o tratamento. O operador irá fazer uma pista de orientação nova. E, a partir do momento em que defina o ponto A, vai dirigir no mínimo 3 metros, tendo a possibilidade de dirigir mais do que os 3 metros. Neste momento temos o autotrack ativo, ou seja, as linhas de orientação foram multiplicadas, podendo agora ser usadas para guiamento automatizado. A barra será aberta para poder iniciar o trabalho. Barra aberta. Depois da barra aberta e o controle de secções ativo, poderemos então começar o nosso trabalho. O operador define ainda que quer fazer um controle de cabeceiro com um desvio de 10 metros, em que seleciona também a sobreposição pretendida e inicia a pulverização. No menu principal, iremos conseguir ver que todos os bicos estão ativos e depois de ter sido dado a ordem de trabalho, conseguimos perceber a mudança de ir em 250 na zona verde para 200 na zona vermelha. Chegando à zona preta, iremos também ter a ausência de pulverização nessa zona, onde irá entrar o corte de secções do lado direito da barra. Ou seja, o que está a azul passará a vermelho.
Como podem ver, a ausência das duas secções do lado direito deixaram de trabalhar e são iniciadas. Chegando ao final, à zona que vulgarmente chamamos de cabeceiro, o corte de secções voltará a entrar em ação. O autotrack é desacionado e o operador assume o comando da máquina, direcionando para a próxima linha de orientação. Iniciando novamente a pulverização. E desta forma não necessitaríamos de continuar a verificar se o trabalho estava a ser bem executado, pois tínhamos a certeza que o mapa de prescrição tinha sido entregue e que o operador já se encontrava a fazer o trabalho. E poderíamos também desligar o nosso RDA, o que nos permitiu verificar como o trabalho estava a ser desempenhado. E desta forma, tínhamos o nosso planeamento de trabalho executado com um mapa de prescrição e enviado para a nossa máquina. Além disto, como enviamos para a nossa máquina, poderíamos enviar para uma máquina de terceiros, nomeadamente para um prestador de serviços. Obrigado. O objetivo então deste vídeo, o que é que nós pretendíamos demonstrar, além que o planeamento é de forma intuitiva e fácil de o fazer, a transferência para a máquina também é rápida e bastante simples. O objetivo da John Deere, neste caso, nas melhorias que tem vindo a fazer nesta ferramenta, é para isso mesmo, é de uma forma rápida e intuitiva conseguirmos planear e enviar os nossos trabalhos. Chegámos então ao ponto que aquilo que nós pensávamos inicialmente que era o nosso futuro para daqui a 10 anos, cada vez mais é o nosso presente. E por isso dizemos que o futuro é o presente. A John Deere tem feito os investimentos como nós os apresentámos no início para chegarmos à eletrificação. Há protótipos de máquinas já executados e em testes, mas temos também algo mais presente e mais ativo, por exemplo, como a automação e o 8R autónomo, que já é comercializado também no continente americano. Mas não só a John Deere também tem os seus investimentos e os seus projetos, nós, enquanto Torre Marco, também o temos. Temos neste momento uma máquina para o Golf a procurar a 100% também de automação. Temos feito os nossos investimentos e os nossos esforços para que conseguimos concluir este objetivo. Temos também alguns projetos, nomeadamente o que no que toca às imagens aéreas, recorrendo a diferentes tipos de imagens para podermos, se calhar, mais tarde prestar um serviço. E temos também máquinas que não muito vulgares, mas que já começam a ser requisitadas para culturas mais especiais, como o caso da vinha, em que temos adubadores a fazer também taxas variáveis e controle de secções juntamente com subsoladores. Ou seja, continuamos com os nossos esforços direcionados para novas ferramentas e para podermos ter perante os nossos clientes soluções para o que é necessário nos dias de hoje. Fazendo um breve resumo, e que aí vocês também estão englobados, neste momento temos 128 organizações conectadas, temos 128 organizações, em que estas organizações contemplam 185 máquinas equipadas com MTG, desde máquinas de golfe, desde tratores, desde semeadores, no caso dos Mono 100, e a máquinas picadoras. Temos também a trabalhar neste momento 52 receptores Starfire entregues e espalhados nas 128 organizações conectadas. Com isto, faço mais ou menos o encerramento da minha apresentação e passo a palavra então ao Sr. Gil. Obrigado, Sérgio. Muito.